Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária narrada por Dagny Taggart, um paralelo entre o livre mercado e os quadrinhos, por Bruno G. Knopf. Muitos de vocês ainda não pensaram sobre, ou mesmo nem sabiam da existência desse mercado que irei falar. Pois bem, estou aqui para traçar um paralelo entre quadrinhos, libertarianismo, mangás e manuás. Nesse exato momento, você pode estar pensando, o que diabos é um mangá ou um manuá? Digo isso pois o termo quadrinho é um termo bem mais popular aqui em Banânia. Então vamos primeiro definir os termos. Primeiro, um mangá é basicamente uma revista em quadrinhos japonesa, que normalmente são criadas por uma ou duas pessoas e vendidas por estúdios. Existem estúdios tradicionais no Japão, desde pequenos até grandes estúdios. Existem até mesmo revistas que são coleções de várias revistas pequenas ou coleções só de quadrinhos de revistas grandes. Embora o mangá tenha surgido no Japão, já é o mais popular em outras partes do mundo. Existem estúdios de produção de mangá em vários outros países. Os mangás têm uma arte típica, que logicamente varia de estúdio para estúdio, mas é bem característica. Além da ordem das páginas ser ao contrário do que estamos acostumados aqui em Banânia, começa de trás para frente. Os manuás, por outro lado, são basicamente quadrinhos sul-coreanos. Vale salientar que esse termo tem dois significados. Dentro da Coreia do Sul, essa é simplesmente a tradução da palavra quadrinho, enquanto fora da Coreia do Sul, tal termo se refere ao quadrinho sul-coreano. Tem um estilo bem próximo dos mangás japoneses, mas incorpora também algumas características próprias. Agora que todos conhecemos os termos, alguém deve estar pensando, o que diabos isso tem a ver com livre mercado e libertarianismo? Aí entra o que eu quero acrescentar. Os quadrinhos ou HQs no formato mais conhecido, que é o americano, é um mercado bem mais fechado. Existem basicamente duas grandes empresas americanas, a Marvel e a DC Comics, que criam e distribuem as HQs mais vendidas. Desse mercado da DC e da Marvel derivaram também todos os filmes que você tem visto por aí e até uma certa rivalidade entre as duas gigantes. Isso não começou assim, lógico. Lembre-se que os quadrinhos não são necessariamente sobre super-heróis. Sempre existiu um grande número de quadrinhos sobre outros assuntos, cômicos, infantis, românticos, aventuras e diversos outros. Mas os super-heróis americanos fizeram tanto sucesso quando surgiram nas HQs americanas nos anos de 1930 que criaram virtualmente um duopólio no setor por lá. Quando começaram a surgir, os super-heróis em quadrinhos eram um trabalho de desenhistas e roteiristas inspirados. Os primeiros super-heróis em quadrinhos, na verdade, não sobreviveram ao teste do tempo. Dr. Occult, Rose Psychic, surgiram em 1935, mas só em 1938, Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Superman, que realmente fez um sucesso enorme. A partir daí, surgiu um mercado que foi se consolidando em torno de algumas poucas empresas. A DC Comics é uma empresa que surgiu em 1934, fundada por Malcolm Wheeler Nicholson, com base principalmente no trabalho de Jerry Siegel e Joe Shuster. A DC é a criadora e detentora do Superman, Batman, Watchmen, Lanterna Verde e sim, claro, a sensação recente do cinema, o Coringa. A Marvel, por outro lado, foi fundada em 1939 por Martin Goodman, mas teve um histórico longo de trocas de nomes, fusões, falências e renascimentos. Só se tornou forte na década de 60, quando Stan Lee criou o Homem-Aranha. Stan Lee é o rosto mais conhecido da Marvel hoje. Ela é a criadora e detentora do Homem-Aranha, X-Men, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia e, claro, a sensação dos cinemas do ano passado, Os Vingadores. Retrato dessa vida conturbada da Marvel é que o herói chamado Capitão Marvel pertence a DC Comics. Não confundo com a heroína Capitã Marvel, essa é da Marvel, mas o Capitão Marvel era um outro herói. Na verdade, um menino que descobriu superpoderes quando gritava a palavra Shazam. Sim, lógico. Depois mudaram o nome do herói, mas ele, que foi criado por uma pequena empresa que em determinado momento foi fundada com a Marvel, é, na verdade, propriedade da DC. Apesar do interessante processo de consolidação do mercado, o fato de ser tomado por duas grandes empresas garante que o mercado americano é altamente oligopolista. Se tratam de corporações enormes. Como é padrão de grandes corporações, tendem para a esquerda, para o socialismo. Esse viés socialista de grandes organizações pode ser entendido como uma medida de autoproteção.
Passa a ser interesse da grande empresa cooperar com o establishment socialista porque as coisas estão bem como elas estão. Qualquer mensagem questionadora ou efetivamente nova, fora da cartilha esquerdista, pode até agradar ao público, mas vai desagradar a elite econômica. Isso é mais arriscado para eles do que perder alguns fãs. Sim, é um fato que HQs americanas são tipicamente socialistas até a alma. Basta lembrar episódios bizarros como o Capitão América nazista ou a lacração criada com a empoderada Capitã Marvel ser forçadamente a heroína mais poderosa do seu universo. Isso se refletiu no filme dela, que também foi bem controverso. Pois bem, o mesmo não acontece com os mercados de mangás e manhwas, basicamente por serem mercados bem mais descentralizados, onde tem muitas pequenas e médias empresas, ou mesmo profissionais autônomos, competindo entre si pelo público. Não entenda mal, lógico que existem grandes estúdios lá também, mas nada tão absolutamente centralizado como no caso das HQs americanas. Além disso, é um mercado enorme, milhares de obras em publicação todo ano. Pode ser difícil para o senhor bovino gadoso esquerdista entender, mas existe sim ainda uma demanda no mundo por histórias que vão além de apenas empunhar bandeiras esquerdistas. Ainda tem gente que prefere histórias com bons enredos, boas construções de personagens, histórias realmente interessantes. A prova disso é o crescimento desses mercados descentralizados de quadrinhos e manhwas, onde, por exemplo, os mangás mais vendidos do ano passado, One Piece e Boku no Hero, terem vendido respectivamente 8 milhões e 6,7 milhões de cópias. One Piece é sobre um garoto que sonha em ser o maior pirata de todos os tempos e sai em uma aventura angariando tripulantes enquanto corre atrás do seu sonho. Boku no Hero conta a história de um garoto que nasceu sem poderes, numa sociedade onde 80% das pessoas têm algum superpoder, e ele quer ser um super-herói. Manhwas como Solo Leveling, uma das mais conhecidas, tem mais de 8 milhões de leitores. Solo Leveling se trata de um jovem caçador de monstros que vem para a Terra dos Portais. Ele era considerado fraco, mas consegue poderes únicos de aprimorar e evoluir seu poder, e começa seu caminho para se tornar cada vez mais forte e bem-sucedido. Fazem sucesso não apenas em seus países de origem, mas pessoas do mundo todo têm optado por essas histórias justamente pela qualidade das histórias em si. Vale lembrar que o mercado de manhwas tem uma presença ainda mais forte de traços de livre mercado, onde a maioria das obras são escritas e desenhadas apenas por uma pessoa. A obra é comercializada em sites como Webtoon ou até mesmo em um site próprio do autor, os quais lucram apenas com propagandas nas visualizações de suas obras, vendas de brindes ou doações voluntárias, via sites como o Patreon. Normalmente as histórias começam com webtoons ou como novels, e a depender do sucesso, ganham estúdios e passaram a ter produção monetarizada e profissional. O público tem crescido muito, e não será surpresa se acabar desbancando as grandes americanas. Enquanto a DC e a Marvel brigam para ver quem lacra mais com as tiradas socialistas ou de justiça social, vão perdendo mercado para boas histórias, sem preconceito ou discriminação, mas simplesmente focadas no que o consumidor final deseja. Boa história, sem pregação ideológica. Isso nos traz mais uma vez uma bela lição. O Ancapistão já está aqui, porque em essência o Ancapistão é o livre mercado. Ele está nas mais diversas coisas que você nem imagina. Falta só o Estado parar de atrapalhar. A tendência é a humanidade prosperar cada vez mais. Obrigada pela audiência. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. Você gosta de um dos mangás ou manhwas citados? Concorda com essa ligação com o libertarianismo? Deixe sua opinião nos comentários.